Olá, amigos. Programa Cult no ar. Sou o professor Marco Cordeiro. Hoje, nossa segunda-feira, dia do programa, aqui na Imagem TV. Muito legal aqui, começando novamente a semana, conversando de vários assuntos que possam interessar culturalmente a nossa galera. A gente está ficando muito feliz com o andamento do programa, a repercussão, tá jóia. A gente está satisfeito, é uma experiência nova para mim, né? Então, isso, além do desafio, faz com que você repense bastante coisa e melhore, né? Melhore muitos determinados aspectos na vida. E a gente está muito satisfeito aqui. Eu agradeço a Imagem TV pelo espaço, aos amigos, à audiência, a todos os convidados que estiveram aqui. Hoje é o nosso 5º programa. A gente já falou de cinema, livro, música, filosofia, né? Bastante expressionismo alemão. Quer dizer, os convidados que vieram aqui são muito especiais. A gente agradece a cada um que pôde estar aqui conosco. Hoje, muito legal também, um programa especial. Estou aqui com um filósofo e teólogo, o Luiz Francisco Craich, um amigo, alguém assim que eu fiquei aqui pensando, né? Puxa, qual vai ser a pauta do programa? E aí desafiei o Luiz, que é pai do Rafael, que é meu aluno, e nessas conversas a gente foi percebendo assim a inclinação dele para filosofia, para teologia. Eu falei, não, então você tem que vir aqui no programa Cult para a gente conversar um pouco, né? E aí, como a filosofia é um assunto vasto, né, a gente foi emparelhando ali por umas 3 semanas, mais ou menos, aí, qual era o assunto que nós íamos hoje abordar, né? Então, já adianto que o Luiz vai estar aqui outros dias, já que a filosofia é extensa, né? Então, hoje a gente vai falar do tempo, vai falar da noção de tempo, vai falar um pouco da vida de Santo Agostinho, né? Da vida dele também, e também de uma obra que o Luiz Francisco escolheu, que é do Mário Sérgio Cortella, que é o que ele está lendo, né? Não Nascemos Prontos, que são as provocações filosóficas, né? O Mário Sérgio Cortella, assim, é um palestrante, educador, foi por muito tempo, assim, trabalhou na Secretaria de Cultura de São Paulo, junto com o Paulo Freire, e se construiu nessa caminhada pedagógica, né? E ele é muito engraçado, ele é tem muita desenvoltura na hora de conversar, de dar as palestras. Já esteve aqui em Lages falando no simpósio de educação aqui. Eu gosto bastante, tanto o Cortella, quanto o Leandro Carnal, quanto o Clóvis de Barros Filho, assim, são 3 educadores que fazem você pensar um pouco, né? Obviamente que você vai precisar de outras coisas, mas as provocações filosóficas dele são muito boas, né? Então eu vou iniciar aqui com uma pequena abordagem, né? O Luiz vai falar para nós assim por que ele se formou padre, né? Que é muito legal essa passagem, assim, e aí por que da filosofia e como que ele deixou, né? Se ele já atuou, como que ele deixou isso, como é que deixou essa vocação ou essa caminhada, e como que ele tem visto bem essa questão da filosofia. Luiz, seja bem-vindo ao programa Cult. É um prazer para nós estar aqui contigo. Quero que você fale um pouquinho assim, como é que foi essa tua caminhada até hoje, você se formar em filosofia e teologia, como que tudo começou, por que isso foi uma vocação, uma sugestão da família, como é que foi isso para ti? Falar sobre a questão vocacional, né, é uma coisa assim que a gente até se pergunta, né, como que se deu isso, né? Porque falar de vocação, a gente pode estar apto à vocação de um trabalho, né? de uma busca assim, de um objetivo de vida, né? E falar da vocação religiosa, ela vai um pouquinho além da gente tentar compreender, que a gente diz que vocação é chamado, né? Então, Deus continuamente chama, né, a todos, né, para uma vocação. E devido como que se deu isso, foi a experiência assim, de viver em uma comunidade, na qual a comunidade da minha origem, que era no Rio de Janeiro, em Petrópolis, né? E lá vivi assim, bem próximo da comunidade, atuando em grupo de jovens, né? Inclusive até na parte da música, né? A gente era bem envolvido com a música também. E é onde foi surgindo a convivência com os frades franciscanos,
que moram em Petrópolis, inclusive o berço da teologia dos frades lá é em Petrópolis mesmo, né? Então a gente conviveu muito com eles e assim foi surgindo essa vontade de conhecer também a vida franciscana, que o fundador é São Francisco de Assis, né? Então a gente foi conhecendo toda essa dimensão e foi fazendo uma caminhada de estudo para, né, chegar ao estudo da filosofia, da teologia, como é o percurso da formação franciscana, né? Além da espiritualidade que a gente também vive dentro do carisma franciscano. Inclusive, até agora, sábado que vem, nós vamos estar em Curitiba fazendo um encontro dos simpatizantes franciscanos, né? Eu talvez não estou mais na congregação, né, na ordem franciscana, mas a gente não deixa de beber ainda o espírito franciscano, né, desse momento assim de viver também, dar continuidade à vocação, né? Então, a minha caminhada, minha trajetória foi estudar em São Paulo, né, no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Agudos, onde havia o ensino médio, Agudos. No interior de São Paulo, ele fica próximo à cidade de Bauru, região de Marília também, né? Ali fiz, então, meu estudo do ensino médio, né? Logo depois, então, eu fui para São Paulo, perto de Aparecida do Norte, a cidade de Guaratinguetá, que é a cidade do Frei Galvão, né? Que hoje é Santo Galvão. Então, a gente fez esse percurso lá, chamado de postulantado, onde a gente tem uma preparação toda para se preparar para o noviciado, que é perto de Blumenau, em Rodeio, Santa Catarina. Então, lá também a gente aprofunda o carisma franciscano no momento do noviciado. E terminando, então, o noviciado, a gente tem o segmento na Faculdade de Filosofia, né? Onde nós estudamos no Instituto São Boaventura, né, que é próximo à aldeia franciscana, em Campo Largo, né, e que hoje ela está na FAI, né, Faculdade de Administração e Economia, que foi assim a mantenedora dessa Faculdade de Filosofia. Então, aonde teve esse percurso de formação. Terminado, então, os 3 anos ali da filosofia, nós fomos para Petrópolis, para a minha cidade mesmo, onde lá tem o Instituto de Teologia, o ITF, e também a Editora As Vozes, que era naquele tempo onde a gente, no prédio onde a gente estudava, ela é junto a esse prédio onde ela trabalha com uma formação acadêmica, né? Tanto os livros dela direcionado à formação acadêmica. Então, a gente fez esse percurso, né? Em 2000, então, eu me ordenei, né? Ordenei sacerdote e fui trabalhar de volta na cidade de Agudos, trabalhar na formação com os seminaristas, né? Fiquei lá 1 ano. Depois, a gente, como frade, tem essas transferências, né? Então, aonde o superior mandava, a gente obedecia e ia para outras missões, outras oportunidades. Eu tive a oportunidade, então, de morar na Baixada Fluminense, né, com outras experiências, assim, situações assim de precárias, né, com o povo lá. A gente sabe que em todo lugar tem a questão da droga, né? E lá era um desafio muito grande trabalhar com a juventude envolvida nesse campo, né? Mas foram 3 anos assim muito desafiador, mas muito assim satisfatório, né? Porque a gente tinha uma equipe muito boa lá para trabalhar com esses jovens e adolescentes, né? E terminado então ali a nossa missão, aí eu tive a oportunidade de ir para o Nordeste, em Canindé, em Fortaleza, né? E lá também fiz uma experiência de missão junto aos romeiros, né? Aí toda a cultura religiosa, a questão da fé, muito interessante, né? Aí retornei, vim morar aqui em Ituporanga, né? E ali fiquei 2 anos e tive a oportunidade de retornar ao Nordeste, né? Para dar continuidade a essa experiência de missão, e retornei. E nesse meio tempo, então, aí a gente, nas caminhadas, idas e vindas, a gente
refletiu bastante tudo. Aí foi onde eu pedi uma licença, né, um afastamento de 1 ano para refletir mais um pouco sobre toda essa caminhada. Então foi aonde eu depois, logo em seguida desse meio ano, eu fiz o desligamento, né, da ordem. Mas não deixei de ser cristão, de ser franciscano, ainda assim junto com os frades aqui do conventinho. A gente tem assim uma aproximação muito grande junto à paróquia do Navio, onde a gente atua como ministro da palavra, né? Então a questão da fé, do carisma franciscano ainda está, né? Foi a fonte onde eu bebi, né? Aonde eu estudei, aonde me formei, e graças assim todo esse conhecimento, assim a gente fica, como se diz assim, altamente feliz por fazer parte dessa história, né? Dessa história da caminhada também junto à província da Imaculada Conceição. E hoje, então, eu estou aqui em Lages, trabalho na Irmandade Nossa Senhora das Graças, o antigo orfanato, né? Todo mundo conhece como orfanato. E lá sim, eu tive a oportunidade de apresentar também um trabalho com música. É aquilo que eu também gosto bastante, né, de fazer. A música assim mexe muito comigo e também gosto de passar esse conhecimento para outras pessoas. Ah, que legal, puxa vida, uma caminhada altamente desafiadora mesmo, né? Todas essas experiências que o Luiz teve, né? Da Baixada Fluminense, tudo isso com certeza contribuíram muito para o fortalecimento, a reafirmação da tua personalidade, da convicção, né? E assim, Luiz, eu estou em Lages há 22 anos, né? Então, cheguei aqui, houve transformações na cidade, assim, incríveis, onde nós apresentamos, que é a loja Todeschini, que é no coração da cidade, né? Então, ela é relativamente nova, quer dizer, houve uma transformação. Você vem aqui hoje na loja, inclusive você pode comprar tudo aqui na loja Todeschini, que fica aqui no calçadão, na Praça da Catedral, bem no centro da Praça Getúlio Vargas. Aqui se compra tudo em 10 vezes no cartão, e à medida que você adquire o mobiliário aqui, os complementos têm 50% de desconto. Então a loja Todeschini, se você ainda não conhece, é incrível aqui, é um lugar aconchegante, maravilhoso, a qualidade do material. A Caionari, o seu Cádio aqui vão ter o maior prazer em bem recebê-los e apresentar a loja toda, que é uma referência, né? Super premiada aqui, ganhou troféus, foi a única de 2015 a ganhar um prêmio de diamante, né? Das lojas que mais se destacaram nas lojas do Brasil. Então, para nós aqui é um orgulho, mas onde eu queria chegar nisso aqui? Que nesses 22 anos, você vai dizer para nós quanto tempo que você está em Lages, né? Como é que se vê essa transformação que você está aqui na cidade, esse pensamento religioso que existe em Lages? Eu percebo assim que Lages é uma cidade altamente cristã mesmo, há uma fé nisso, né? Como foi para você, há quanto tempo que você está em Lages e como é que você percebe, mesmo num mundo líquido, né, de transformações tão dinâmicas, tão rápidas, como é que se percebe essa caminhada da fé aqui, especificamente na nossa cidade de Lages? Primeiro, quanto tempo que você está aqui, e depois aborde para nós isso. Faz 10 anos, né, que eu estou morando em Lages, né, residindo aqui. E essa dimensão religiosa a gente percebe ao participar de uma comunidade, né? E ali a fé é bem visível, forte do povo, desde o povo simples até aqueles que buscam, né, esse reencontro, né, com Deus. Então a gente percebe assim uma vivência, uma busca constante, né, de fazer essa experiência também de fé. A questão da religiosidade, né? Existe uma mitologia também religiosa, né, que se faz até no Natal Felicidade. A gente percebe essa mitologia em torno também do religioso, né, envolvendo a catedral, né, que tem como padroeira Nossa Senhora, né, e toda a mística que tem dessa mitologia, dessa história que abrange lá na questão da fé, né? Então, o povo muito crente, a gente percebe isso nos momentos fortes aqui da vida do povo lagiano na questão religiosa, que é
toda aquela Semana Santa, a preparação, os teatros, né, muito bem feito, né, pelo grupo do Tabor e uma equipe toda que tem, e que a gente percebe a fé do povo, eles participando, né, de todos esses momentos e outros momentos que aparecem na questão religiosa. Lages também tem uma cultura, assim, uma religiosidade em outras áreas também. A gente tem uma mesquita aqui que é muito linda e tal. A gente vê também a questão da Umbanda, de outras religiões, do Espiritismo. Como é que você percebe essa ligação com as demais religiões? Se há, às vezes, assim, há uma interseção, há uma certa colisão, ou você vê que isso Lages consegue digerir bem sem que haja, digamos, muito sectarismo nisso, de dizer, não, a minha é melhor ou tal. Como é que você percebe essa caminhada com as demais religiões que existem em Lages e que são bem fortes? A questão, assim, nesse sentido da questão mística, da religiosa, né, com relação aos outros segmentos religiosos, eu poderia dizer assim que, falando assim um pouco por mim, eu sou muito aberto no conhecer, né? De ir ao encontro para conhecer, para que a gente possa assim falar o que a gente conhece, né? E não falar daquilo que não se conhece. Então, essa questão religiosa que a gente vê, que a gente percebe, ao menos a gente, no trabalho que a gente desenvolve, a gente procura fazer esse diálogo religioso, né? Que eu acho que é importante, porque todos buscam vivenciar a sua fé, seja no catolicismo, seja na vida evangélica, seja no espiritismo, mas todos estão buscando o único Deus, né? Então eu vejo assim que talvez aí a gente vai falar um pouquinho nessa questão teológica de como a teologia no passado, né, fazia algumas referências sobre a religião um pouco negativa aos outros segmentos religiosos. Mas hoje, a partir do estudo que nós fizemos na teologia, nós temos assim uma abertura muito grande, porque lá nós temos a sociologia da religião, dentro da matéria da teologia, aonde estão presentes os pais de santo, aonde estão presentes pastores, aonde estão presentes outros segmentos religiosos, né, inclusive o espiritismo, né? Para quê? Para que o teólogo saia de lá com conhecimento vasto e para que possa também ter essa abertura que a gente chama de ecumenismo, né? Eu acho que o ecumenismo que vai nos levar a trabalhos comuns, a desenvolver trabalhos assim sociais de uma forma comum. E um desses a gente lembra que é a pastoral da criança, né? Ali não tem religião, não tem os segmentos diversos religiosos, mas com o único objetivo, né? Trabalhar pela criança, né? Mesmo que você não faça parte de determinada crença, uma determinada ideário religioso, mas você compreender que há o diverso, né? Isso é importante, porque às vezes a gente vê quanto uma sociedade fundamentalista que não tolera outra espécie de opinião. A gente tem visto assim no Oriente Médio quanto isso pode trazer perseguições, torturas, mortes, né? A quem não comunga daquela crença, né? Então é importante que como se fala, esse ecumenismo, né, que ele haja e que ele seja vivo, que ele seja presente e que haja a diversidade de posicionamentos com relação ao Criador, né, a Deus, inclusive ao ateísmo, que a gente sempre fala isso, que o ateísmo também é uma religião de igual poder, né, de igual força, mas só de sentido contrário, porque quando ele se torna um ativismo, eu lembro assim, de uma época da minha vida, quando eu era novo, eu já fui ateu e convivi com ateus, você às vezes se pega se defendendo quase com a mesma intensidade a religião, né? Então, quer dizer, vira também uma religião, né? Mas que legal. Bom, Luiz, eu gostaria então que a gente pudesse
entrar num dos temas propostos, que é a vida de Santo Agostinho, né? Que eu acho maravilhosa, assim. Quando eu li Confissões, fiquei impressionado, né? Tive que, assim, ler 2, 3 vezes alguns trechos e ainda não compreendi bem, né? Penso, assim, que foi um santo que dedicou-se não só às obras materiais, físicas, mas também a registrar, né, essa passagem, a angústia que ele sentia, né, porque, como o próprio nome sugere, já confissões, né, ele vem, confessa, e que descobriu um pouco essa vocação mais tarde, né, então eu acho que é um escritor que eu gosto bastante, né, um pensador e um religioso que professou, né, fez a sua profissão através da fé. Isso foi muito bacana. Então, por favor, conte para nós um pouco assim o pensamento e a vida de Santo Agostinho, por favor. Com relação assim, eu gostaria de colocar para a gente entrar nesses pormenores, né, de Santo Agostinho, ressaltar que teologia e filosofia elas caminhavam juntos nas reflexões, né? Hoje nós temos vamos dizer separado, né? Teologia e filosofia. Até 1986, no Instituto de Teologia, havia então a filosofia e a teologia junto, porque eles tinham que caminhar juntos na forma de pensar, de refletir, né? E depois, então, devido não só com a filosofia e a teologia, mas compartimentaram, né, as outras matérias que a gente tem, né? Por exemplo, a matemática, né, é uma forma de disciplina, a física outra, mas a gente sabe que no decorrer do passado, isso era tudo junto, né? Você estudava matemática, física, né, química, tudo ligado e voltado para a matemática. E em Santo Agostinho, na questão de filosofia e teologia. Pô. Eu posso citar aqui esse livro, a história da Igreja, do José Artolino Bezen, porque aí, enquanto o Luiz continua explicando para nós aqui, eu deixo à disposição aqui do nosso amigo do programa Cult, né, para que ele quer saber mais, né, porque às vezes uma conversa assim, informal pode aguçar a curiosidade. No entanto, se você se aprofundar mais, procure a história da Igreja, da Idade Apostólica aos Nossos Tempos, do José Artolino Bezen, né, que também deve falar dessas passagens. Assim, eu pessoalmente até achava que filosofia e teologia não caminhavam tão juntas, né? Tem essa ideia de que filosofia é mais razão, pensamento, né? E a teologia é dogma, é crença, são verdades de fé. Que bom saber disso, por favor. Então, só eu pedi essa parte aqui para a gente continuar, mas fique à vontade, Luiz. Mas então, e por que eu trouxe esse livro? É justamente para mostrar que a história da igreja, ela caminha junto filosofia e teologia, né? Desde os primórdios ali, ela começa com o aspecto teológico, né? Após a morte de Jesus, os apóstolos anunciando a fé, e com a cultura da grega, helenística, porque naquele tempo as invasões, as guerras, né, na região do Oriente, teve essa influência grega, e que a filosofia começou a tomar parte, né, também do convívio da igreja, né, das expressões assim, de reflexões teológicas e filosóficas nos concílios, né, defendendo algumas causas que a igreja tinha como dogma, né, ou que se tornaram dogma, e que a filosofia fez parte, né? E então a gente, olhando assim para também na vida de Santo Agostinho, tem esses dois lados, como eu falava, né? Falar um pouquinho do Santo Agostinho, antes da conversão dele, a gente percebe que, para falar assim um pouco dele, do livro das Confissões, tem toda essa trajetória de vida dele que foi um pouco conturbada. Ele sempre um jovem, né, como muitos escritores falam, né, inclusive eu li o livro O Bispo de Hipona, que é um autor italiano, que rebusca um pouco a vida dele. Por isso que, para ler as Confissões, é preciso conhecer um pouquinho a vida dele, sabe? Porque nas Confissões está bem o relato desse diálogo dele com Deus e as suas interrogações internas,
né? A sua busca de querer encontrar sentido e felicidade na sua vida, né? Então, Santo Agostinho, assim, ele é uma pessoa que viveu um mundo assim bem conturbado. E nos seus estudos, quando então ele tem o momento do estudo dele com um dos seus tutores, vamos dizer assim, que é confiado pelo pai dele, que o pai dele, o Patrício, né, ele foi ateu, né, ele era ateu, ele era ateu. E a mãe, Mônica, né, que depois se tornou Santa Mônica, era uma pessoa muito religiosa e que, por sinal, nós sabemos pela história que ela rezou muito pela conversão do filho, porque ele também abraçou o ateísmo do pai e entrou numa das correntes do seu tempo, né, que era o gnosticismo, né? O que era o gnosticismo? Era um movimento de pensadores que estavam em busca do conhecimento, né? A gnosis, no grego, é a questão do conhecer, mas não o conhecimento científico, né, de fazer a experiência e ali dar o resultado, mas o conhecimento do autoconhecimento, né, as questões próprias do ser humano. Então, Santo Agostinho foi por um caminho de tentar o autoconhecimento dele, né, de procurar o que ele queria para a vida dele, o que ele buscava. E nessas várias tentativas na busca dele, na vida dele, foi assim um pouco de muitos desvios. E a Santa Mônica, então, a Mônica, né, a mãe dele, sempre rezava e pedia a conversão dele, né? Então, ela até no final da vida, né, quando ele é aclamado como o bispo de Hipona, né, que naquele tempo então era o povo que elegia o bispo da sua cidade, o clero tinha uma eleição. O povo aclamava, né? O povo aclamava. Que a gente acompanhando o direito canônico, lá diz, né, no direito até 1983 ali, tinha essa questão que o povo podia escolher seu líder religioso, né? Então, e muitas vezes isso era feito por aclamação, não tinha essa organização como nós temos hoje, né, do conclave, né, para se eleger o Papa, né, ou a nomeação de um bispo. Então, lá era o povo que o aclamou, né? Então, a mãe dele, né, certamente ficou feliz por esse momento, vendo o filho novo, né, vivendo uma experiência assim, e depois esse lado da conversão dele, né? E a conversão dele se dá através de um trechinho da Carta de São Paulo, que dizia que os prazeres eram coisas passageiras, que não trazia felicidade, mas seguir a Cristo era onde estava a felicidade e o encontro da paz. Então, a partir desse momento, ele faz toda essa busca, reflexão, e aí surge o livro As Confissões, quer dizer, começa os primeiros apontamentos sobre a vida dele. Então ele coloca bem essa reflexão da própria vida dele como uma forma de dialogar com Deus. E aí é onde entra o tema que nós falamos do tempo, né? A questão do tempo, porque para ele ele tinha assim, uma grande busca de entender esse tempo que ele viveu e que, olhando para o passado, ele poderia, eu perdi o meu tempo, né? Mas, olhando no aspecto positivo, religioso e também das reflexões dele, ele diz, não, a partir de agora é um outro tempo, é uma nova vida, é o presente para o futuro, né? Então, essas indagações. Mas essa questão do tempo, e Agostinho, não é aquele tempo cronológico que a gente tem, né, de olhar no relógio, hoje eu estou com pressa, né? Mas o tempo dele é relacionado a uma outra passagem de São Paulo que diz, né, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O que quer dizer esse pensamento? É o tempo, né? O pensamento. Então, o pensamento de Deus é diferente do ser humano. E é esse tempo que Santo Agostinho se refere, né? Então, é essa busca de Agostinho de tentar rever, né,
esse aspecto do tempo cronológico, porém resgatar muitas coisas. E aí, então, na confissão, né, no livro das Confissões, ele faz esse diálogo, né, falando da vida dele e, ao mesmo tempo, argumentando e questionando algumas coisas, mas sempre na busca de um encontro com esse tempo de Deus, né? Eu, assim, fiquei muito, digamos, surpreso, né, assim, quando eu li as Confissões, porque eu consegui ver mais o que não eram as coisas em Confissão, né, sobre a questão do tempo. Ele mais desmanchava, desconstruía, né, quer dizer, o passado só existia na percepção, né. Ele já, quando você lembrava do seu pai ou da sua avó, você não conseguia voltar lá, você só, a sensação que você tinha, né, mas você não estava mais naquele momento. O futuro era projeto, né, você tentava ver, e o presente se desmanchava a cada instante, né? Quer dizer, então eram coisas que iam realmente mexendo com você sobre essas reflexões, né? Te provocavam. E como é que foi assim a vida dele? Ele entrou para a igreja ou tarde? Ele foi casado? Como é que foi essa vida antes dele assim? Então, ele quando então volta à sua cidade de origem, né? Ele tem uma esposa, um filho, né? E a partir de então, ele, ao se converter, depois toda a trajetória dele, e num determinado momento, então, as pessoas podem perguntar assim, mas ele não era casado e como que ele foi nomeado, né? Houve um tempo aí que as pessoas colocam, né? Houve um tempo na igreja que havia o casamento, né? Essa união matrimonial entre padres e até mesmo às vezes bispos, né? Foi uma época, porque se olhar 354, né, 400, era vamos dizer assim, 3 séculos que do cristianismo, né? Vamos dizer assim, assumido, estava começando. Então, como Pedro, né? Pedro também, logo no início da caminhada dele, depois que Jesus morre, ele também era uma pessoa que era casada, né? E então houve um período na história da igreja que havia o casamento entre os religiosos, né? Entre aqueles que abraçavam o ministério dentro da igreja, né? Mas com o passar do tempo e ao longo, né, por isso que eu trouxe a história da igreja, houve muitas influências negativas com relação a essa questão matrimonial para pessoas que eram ministros, né? Então, no caso dele, bispo ou sacerdotes, porque muitos reis, no período principalmente medieval, interferiam, né, muito na visão da igreja como missão, né? Então, os reis olhavam muito a questão das posses, né? Porque muitos que aderiam à fé, ao catolicismo, usavam seus bens para favorecer os cristãos, né? Partilhavam, né, os seus bens. E isso, com o tempo, a igreja foi tendo posses, né? Posses. E isso era uma visão muito forte na questão do reinado, né? Então, se eu me associo à igreja, eu também posso ter bastante bens e posso dominar, né, na visão dos reis. E com isso começou a gerar muitos conflitos internos por herança, por bens, e aí acabou então um dos papas que veio a dizer, não, quem quer viver a vida religiosa a partir desse momento, vive o celibato, né? Então é uma das coisas das histórias da igreja. Então muitas pessoas às vezes questionam, né? Porque os padres hoje não podem casar e tudo, mas tem toda uma história por trás para poder mudar isso, né? É uma caminhada de séculos, né, que a gente percebe na história da igreja. Que legal, nossa, bacana. Então, assim, e para a gente encerrar a questão do Santo Agostinho, além do Confissões, que fala mais do pensamento dele, que obra você poderia indicar para nós do programa Cult aqui, para que pudesse se aprofundar mais sobre Santo Agostinho?
Uma dessas é procurar o livro O Bispo de Hipona, porque ali está praticamente a vida dele, né? Foi um repórter italiano, agora sim me fugiu o nome, né? Mas ele retrata muito próximo toda essa história que eu acabei narrando, né? Um pouco sobre Santo Agostinho, que faz a gente entender, né, as confissões, que realmente as confissões você tem que ler 1, 2, 3, porque mexe tanto o teológico e o filosófico ali junto, né? Porque tem um pouco do aspecto da espiritualidade e ao mesmo tempo do pensamento, né? Então isso mexe um pouco e aí tem que fazer várias voltas para poder entender um pouco Santo Agostinho nesse conflito. Mas assim, esse é um livro, né? E o próprio Confissões, né? E existem pequenos documentários que eu também vi na internet. Inclusive, na internet existe um vídeo sobre Santo Agostinho, que conta um pouco a história, a vida, né? É só entrar no YouTube e procurar Vida de Santo Agostinho, você vai ter um filme que fala sobre um pouco a vida dele, a trajetória dele, né, na busca. Legal, aí, ó, vale a pena então. Ó, O Bispo de Hipona, Confissões, e esse filme que o Luiz Francisco indicou pra gente aqui, né? Que vai lá no YouTube, digita lá Vida de Santo Agostinho, sai a obra toda, né? Acho que eu também recomendo esses 3 materiais aí para que você possa conhecer um pouco mais sobre a filosofia, a ideia de Santo Agostinho, né? Desde o seu sofrimento que ele passou, a angústia que foi, né? Assim, refletir sobre o tempo, né? Que é um teste, digamos, ao que você imagina como fé, como religiosidade, que também faz muito bem, né? Bom, e eu quando conversava com o Luiz, ele dizia assim, Luiz, tá, você vai falar de Santo Agostinho, mas eu também quero saber o que você está lendo no momento, né? O que você leva aí para nós, para que você possa dizer, não, olha, eu tô agora bebendo dessa fonte aqui, e o Luiz trouxe o Cortella, né? Mário Sérgio Cortella, que é um educador, um filósofo muito bom, muito articulado, como a gente falou no começo, né? E o Não Nascemos Prontos, que são provocações filosóficas, né? E tem uma ideia mais ou menos assim do Rousseau, né? Que o gato nasce pronto, o pássaro nasce pronto também, quer dizer, o gato morre de fome, mas não come alpiste, o pássaro morre de fome, mas não come um filé, né? Já o homem não, né? O homem, você pode definir do homem é que ele é um bípede em plume, né? Quer dizer, é a única coisa, o resto vai se construindo à medida do tempo, né? O homem não, ele para não morrer de fome, ele come o alpiste, come o filé, come o gato, se for preciso, né? Mas o passarinho. Então, quer dizer, né? É uma construção que se dá, né? Nessas provocações filosóficas. Depois ainda vem o Zygmunt Bauman, que é um filósofo polonês, né, que escreveu Modernidade Líquida, que mostra que ainda o homem está mais em construção, em reforma, em reconstrução, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós aqui dessas provocações filosóficas, se você indica, se já terminou, como é que está, e o que você tem nessa percepção para nós dessa obra. Bom, falar do Mário Cortella, né, é uma responsabilidade muito grande. Ele esteve aqui no Congresso da Educação, né, e nos deu uma palestra muito boa sobre a questão educativa, né, por ser educador também, né, e escritor, palestrante. Então, esse livro dele, ele é um livro que provoca reflexões, né? O próprio título diz, né, não nascemos prontos, nós não somos acabados, né? Por exemplo, ele dá ali, num dos capítulos, ele fala, né, de um objeto, uma geladeira. Você constrói ela, chega no final, ela está pronta e com o uso vai se desgastando, né? E o ser humano não, nós vamos nos construindo, né? Mas não vamos nos acabando, né? Não vamos nos desgastando, vamos sendo construídos. E ele provoca, assim, reflexões. Uma das coisas que ele fala, e que hoje nós estamos vivendo assim, muito, muito mesmo, é a questão da rapidez. Devido à tecnologia, que é positiva, mas levou o ser humano a buscar de forma rápida todas as coisas. E ele questiona um pouco sobre a questão reflexiva,
né, de fazer reflexões em torno da vida, né, da vida. Então é preciso também que nessa rapidez o ser humano também possa ter um espaço de recolhimento para fazer perguntas, né, refletir sobre a vida, né, e também buscar essa reflexão, mas também para que não se acomode. Ele dá o exemplo, né, de Rubem Alves dizendo que o cachorro está deitado, né? O que significa isso? Está acomodado. E o ser humano não pode, na sua maneira de viver, acomodar-se. Ele está em constante busca. Porém, o cuidado com a rapidez, né? Que pode levar a ele não ao acomodamento, mas ao fazer e não refletir sobre a relação da vida. Legal, legal. Luiz, você como filósofo, há uma ideia de que quem raciocina, quem reflete é triste, porque nunca chega a conclusões nenhuma e que a felicidade mora na ignorância. Se você não questiona o que está posto para ti, se você não conhece um Camaru amarelo ou não sabe que Paris, Nova York, Torre Eiffel existe, você está feliz. Como é que você vê isso, assim, essa reflexão contínua? Até que ponto ela angustia, ela é boa, benéfica? Você está tirando o pano da ferida ou você está sempre... Como é que você faz para trabalhar isso contigo? Ou como é que você recomenda isso para o telespectador do programa Cult? Olhando essa forma que você nos coloca, assim, eu vejo a questão da própria filosofia, né? Porque o pessoal pergunta o que é filosofia, né? E eu digo que a filosofia, a gente não tem algo pronto para responder. Filosofia é isso. A filosofia, ela provoca reflexões para que nessas reflexões a gente possa criar mudanças e um novo, né? Então eu vejo assim que a filosofia, ela até eu acho assim que a forma como hoje nas escolas, né, que eu dei aula em Otacílio Costa, no bairro Fátima, que era uma escola do Estado, hoje é da Prefeitura, e lá eu percebia que era preciso provocar os alunos a refletir, para que não tivesse aquela acomodação, como o Cortella fala, né? Nós não nascemos prontos, a gente tem que ir em busca do pensar a vida, em busca do como modificar, né, as realidades sociais atuais, né, e sempre estar questionando. Por isso que eu digo, a filosofia ela não é algo definido, né? Ela é uma contínua reflexão sobre vários temas, sobre vários assuntos, para provocar mudanças, né? Legal, é um papo muito bom, né? E com isso vamos fechando o nosso programa Cult, lembrando aqui das indicações, ó, A História da Igreja, do José Artulino Bezen, Não Nascemos Prontos, do Mário Sérgio Cortella, mais as duas obras que a gente falou, Confissões, né, do Santo Agostinho e o Bispo de Hipona. Você já pode... Hipona, né? E mais a história do Santo Agostinho. Você já pode ir se informando, ou pelo menos se você, né, gostar dessa parte da reflexão, um pouco mais sobre às vezes, essa desconstrução, né, como é solúvel, como é líquido esse mundo, né, o tempo que nós vivemos e quanto seria legal a gente poder aproveitar, né? Então é isso. O que não é líquido é muito sólido e muito de qualidade, são aqui os produtos da loja Todeschini. Esse sim você pode comprar, adquirir, vai ficar satisfeito por muito tempo, e toda a garantia que você tem aqui da loja, dos móveis, mesas, cadeiras, sofás, aqui o mobiliário é incrível, fantástico, são 10 vezes no cartão, sem juro, e todos os complementos você tem 50% de desconto aqui na loja Todeschini, bem no coração da cidade, aqui na Praça da Catedral. Vem aqui tomar um café com o seu Cádio, com a Caionara, que você será muito bem atendido. Amigos, muito obrigado. Eu vou só pedir aqui uma mensagem final para o Luiz. Luiz, muito obrigado por ter participado do nosso programa Cult aqui, enriqueceu sobremaneira esse tempo, essa hora voou, né? Assim que a gente vai falar de cultura e de pensadores, né? E que eu agradeço bastante pela tua presença aqui, que eu espero que seja a primeira de muitas que você vem aqui. Hoje foi o Santo Agostinho, vamos fazer novas provocações aqui filosóficas, né? Além do Cortella, também, e que você está aberto os microfones da Imagem TV, do programa Cult, para você deixar a sua mensagem aqui para nós e
Obrigado por ter vindo novamente. Então, primeiramente, agradeço, né, o convite feito por você e também todos aqueles que nos assistiram, né, e que, assim, de uma mensagem que eu gostaria do momento atual que nós vivemos, né, que eu diria, apesar de não querer fazer uma propaganda, mas eu acho que a gente está num momento assim muito forte na nossa política de poder pensar quem nós queremos para governar a nossa cidade, né? Eu acho que a filosofia ela também trabalha muito esse lado político, né? E que essa política ela não é negativa, né? A imagem que muitos fizeram dela ser negativa, que muitas pessoas dizem, eu não quero saber da política. Mas, infelizmente, nós somos cidadãos políticos, porque vivemos na polis, na cidade, né? E a gente tem que buscar os nossos direitos, né? Então, esse momento assim que a gente tem a filosofia aqui conosco, né? Ela deve nos provocar a essas mudanças que eu sempre falei. Né? Então a gente mais uma vez agradece o convite, né? E que possamos futuramente, quem sabe, estar de novo aqui refletindo. Com certeza, sempre um prazer. Então, amigos, programa Cult de hoje, encerrando. Obrigado a todos, eu espero que você tenha gostado. Semana que vem temos novamente aqui mais um programa especial e aqui direto das lojas Todeskine no coração de Lages. Um forte abraço direto da Imagem TV aqui, programa Cult. Até a semana que vem, amigos. Um forte abraço.